A cidade de Nínive estava mergulhada em violência, injustiça e maldade, e por isso Deus decidiu destruí-la, caso não se arrependesse. Então Deus chamou para si um profeta, Jonas, filho de Amitai, e Deus disse a ele: Levanta-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas Jonas não quis obedecer. Ele não queria alertar aos ninivitas sobre seu castigo, para que não tivessem a chance de se arrependerem. Jonas queria que eles fossem punidos e não perdoados, porque eram inimigos de seu povo. Ele não queria que eles recebessem a misericórdia de Deus, porque eram um povo mau e cruéis com seus inimigos. Não tinham misericórdia de ninguém. Então decidiu fugir. Em vez de ir para Nínive, Jonas comprou passagem para um navio que seguia para Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. E ali no navio achou que estava seguro e que tinha escapado das mãos de Deus. Por algum tempo a viagem foi tranquila. O navio seguia em águas calmas, o céu estava azul, o dia era perfeito. Parecia que os planos de Jonas estavam dando certo e que eram melhores do que os planos de Deus. Jonas iria aprender que ninguém consegue se esconder dos olhos daquele que tudo vê. De repente tudo mudou. O céu escureceu e um vento forte começou a soprar. Enquanto navegavam, o Senhor enviou um grande vento sobre o mar. Uma tempestade terrível quase despedaçava o navio, que era balançado de um lado para outro pelas fortes ondas que se formaram. Os marinheiros estavam todos assustados com a tempestade. Eles olhavam para o céu temerosos e diziam: Estemos perdidos. Clamem cada um ao seu Deus. Eles esperavam que os ídolos, a quem chamavam de deuses, os pudessem ajudar, mas não receberam ajuda nenhuma. Então, em um ato de desespero, jogaram a carga no mar para aliviar o navio, mas nada adiantava. Enquanto isso, Jonas dormia no porão. O capitão, ouvindo dizer que Jonas dormia no porão, desceu até lá e realmente o encontrou dormindo. Acordando, Jonas o mandou clamar ao seu Deus: Levanta-te, clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era a causa daquele mal, e a sorte caiu sobre Jonas. Dize-nos: quem és? De onde vens? O que fizeste? Perguntaram os marinheiros para Jonas, entendendo Jonas que Deus poderia ter levantado aquela tempestade por causa da sua desobediência. Olhando para todos, lhes disse: Sou hebreu, servo do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Estou fugindo da presença dele. Então o medo tomou conta dos marinheiros. Eles estavam amedrontados ao ouvir Jonas dizer que o Deus dele poderia ter causado aquela grande tempestade para puni-lo. E eles questionavam a Jonas: O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme? Lancem-me ao mar e o mar se aquietará, pois eu sei que esta grande tempestade caiu por minha causa. Eles, temendo a Deus, não querendo agravar a situação, se jogassem Jonas ao mar, clamaram ao Senhor: Ó Senhor, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, nem ponha sobre nós o sangue inocente, pois tu, Senhor, fizeste como te agradou. E lançaram Jonas ao mar. Na mesma hora o mar se acalmou. Cheios de temor, os marinheiros ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Ao cair nas águas, Jonas começou a afundar e descia rapidamente para as profundezas do mar. Mas o mal maior estava para vir sobre sua vida. O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, e sem nenhuma chance de fugir daquele grande peixe que nadava em sua direção, Jonas foi engolido, indo parar no ventre do peixe. E Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Deus não queria matá-lo, queria apenas deixá-lo sozinho por um tempo, para que ele pudesse refletir sobre sua escolha em desobedecer a Deus. Vendo que sua desobediência havia trago um grande mal sobre si, Jonas reconheceu o seu erro e do ventre do peixe clamou a Deus: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas do abismo gritei por socorro, e ouviste a minha voz. Tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas me cercaram. Mas, quando em mim desfalecia minha alma, lembrei-me do Senhor. A ti subiu a minha oração, ao teu santo templo. A salvação vem do Senhor. Então o Senhor ouviu o clamor de Jonas e teve misericórdia dele. E falou Deus ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Em terra firme, Jonas sentou-se para descansar e recuperar as suas forças. Enquanto descansava sentado debaixo de um coqueiro, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a ele: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega a mensagem que eu te mando. Desta vez Jonas obedeceu ao Senhor imediatamente e partiu para Nínive. Chegando em Nínive, andando pelas ruas da cidade, Jonas gritava para as pessoas a mensagem de Deus: Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas ouviam atentos e atemorizados as palavras que Jonas anunciava. Um temor veio sobre eles porque eles acreditaram na mensagem que Jonas anunciava e mandaram avisar ao rei do que estava acontecendo. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele também acreditou na mensagem que ouviu e levantou-se do trono, tirou o manto real
vestiu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. E decretou um jejum e uma ordem para que vestissem de pano de saco desde o maior até o menor. O rei de Nínive, temendo a Deus por causa da mensagem que ouvira, proclamou a seguinte ordem para o reino: homens e animais não provem de coisa alguma, não comam nem bebam. Clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus não se arrependerá e voltará atrás do furor da sua ira, e não pereceremos? E Deus viu as obras deles, que se converteram do seu mau caminho. Então o Senhor decidiu não fazer o mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E Nínive foi poupada da destruição. Jonas, vendo que o rei e o povo se arrependiam e que Deus os havia perdoado, desagradou-se profundamente e se irou contra o Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, tardio em se irar e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora tira minha vida, Senhor, porque melhor me é morrer do que viver. E Deus lhe respondeu: é razoável essa tua ira, triste, sem falar uma palavra. Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente dela. Subiu até um alto monte, fez para si uma cabana e ficou à sua sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor preparou uma planta que cresceu e fez sombra sobre Jonas, para livrá-lo do seu enfado. Jonas ficou muito feliz por causa da planta, mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus mandou um verme que feriu a planta, e ela secou. Quando o sol se levantou, Deus trouxe um vento quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas de modo que ele quase desmaiou. Por causa da morte da planta ele se entristeceu e disse: é melhor para mim morrer do que viver. Deus falou com ele: é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas, teimando, respondeu: é justo sim, até a morte. Então Deus deu uma grande lição a Jonas: tu tiveste compaixão da planta, que não te custou trabalho, que em uma noite nasceu e em outra pereceu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais? Jonas, calado, olhando para o céu com as mãos levantadas, agradece a Deus pela sua grande misericórdia, pois Deus havia lhe poupado a vida também quando ele se arrependeu de tê-lo desobedecido. Assim termina a história de Jonas, o profeta que tentou fugir do chamado de Deus, mas descobriu que a misericórdia do Senhor é maior do que a nossa compreensão. Por isto é importante obedecer a Deus em toda a sua palavra, para que nenhum mal venha sobre nós. Deus é justo, mas também é compassivo, e deseja que todos se arrependam e vivam. A história de Jonas mostra que ninguém pode fugir do chamado de Deus. Ela nos ensina que a misericórdia do Senhor é maior do que nossos erros e medos. E lembra que o amor de Deus alcança a todos, até aqueles que pensamos não merecer.